Bom, eu trago boas notícias, apesar de tudo, nesta época do ano, que é a época em que o jacarandá está a florir, toda a gente repara e aguarda a floração do jacarandá. Portanto, apesar de tudo, há alguma visibilidade ou algumas espécies vegetais têm e conseguiram triunfar na sua visibilidade. A Raquel mostrou uma árvore que eu gosto imenso, a paineira do Jardim Botânico. É sem dúvida uma das minhas árvores favoritas. É também uma árvore com uma flor muito grande, muito vistosa, e as pessoas reparam nela, mas de facto não reparam na suma uma que ela liberta, e se calhar não reparam nas outras características que essa árvore tem. Pronto, isto levou-me a pensar no porquê que algumas espécies conseguiram vencer uma certa negligência, uma certa distração ou mesmo ignorância relativamente à sua visibilidade, e outras não. E faz-me também pensar, lembrei-me imediatamente num poeta e calígrafo chinês, Sushi, como é que ele se chamava, do século XII, que escreveu um poema que eu acho admirável sobre a importância de se viver na presença de bambus. E basicamente, para resumir, o que ele diz é: eu não me importo de não comer carne a uma refeição, não comer carne a uma refeição certamente me fará perder peso. O que realmente me incomodaria seria não viver num lugar onde não houvessem bambus. E porquê isto? Bom, ele explica logo a seguir, porque isso faria com que ele perdesse a subtileza. Portanto, não conviver de perto com bambus, não os observar, não os cheirar, não os sentir, levá-lo a perder subtileza. E ele diz mesmo, relativamente aos sábios, aos eruditos, o resultado é que ficariam intratáveis. Ora, eu acho este poema maravilhoso, e esta consideração sobre a subtileza que se adquire no convívio, no apreço, na percepção, na celebração das plantas, penso que é uma consideração muito importante e praticamente esquecida. Por outro lado, penso que é muito mais grave, ou seja, não atinge só os eruditos nem os sábios, mas poderá tocar a todos, ficarmos todos intratáveis por falta de subtileza. A mim parece-me uma situação verdadeiramente danosa para a nossa alegria e para a subsistência do planeta. Portanto, durante estes anos em que tenho basicamente há mais de 12 anos que faço investigação etnobotânica, e faço-a para escrever mensalmente uma crónica sobre histórias de árvores em Portugal, e aí abranjo as árvores autóctones e todas as árvores exóticas. Tenho feito uma pesquisa muito vasta, que abrange não só as utilizações que uma planta pode ter, no caso das árvores, mas às vezes apanham-se outras plantas que com elas estão relacionadas também, mas também procuro informação a nível da representação que essa planta teve, da representação a nível literário, a nível cinematográfico, a nível fotográfico, tudo, basicamente acaba por abranger tudo. E daqui ressalta o seguinte: os escritores a nível mundial, os escritores desde sempre, os poetas desde sempre, e também em Portugal, deram um contributo valioso para, para que a visibilidade das plantas fosse importante, fosse valorizada. Eu tenho-me perguntado, mas por que motivo é que isto, porque é que aconteceu, não é? Porque é que aconteceu? E eu julgo que tem a ver com a procura da verticalidade, tem a ver com a procura da luminosidade, tem a ver também com a necessidade da beleza, de estar em convívio com a beleza, tem a ver com a paragem e tem a ver com a subtileza.
todo esse conjunto de ingredientes terão favorecido os escritores a desenvolverem uma empatia específica, um reconhecimento de que as plantas também são seres sencientes, não são simplesmente utilitários, não estão cá simplesmente para nos ajudarem ou para beneficiarem a nossa vida, estão cá porque estão cá porque o paraíso é aqui. E aqui penso numa santa, na Santa Hildegarda de Bingen, de quem gosto imenso, uma monja que foi herbalista do século XII, alemã, foi também compositora, pintora, e portanto para mim funciona como a santa dos artistas, entre aspas, mas a Santa Hildegarda de Bingen escreveu duas frases que para mim nunca mais as esqueci. Uma delas diz que o poder de Deus é um poder verdejante. Portanto, não é um poder destrutivo, não é simplesmente um poder do verbo, é um poder do verde. Eu achei maravilhoso. E depois, ela diz também que o homem foi expulso do paraíso porque, tendo-lhe sido dada uma flor, se limitou a cheirá-la, quando no fundo devia tê-la sabido aproveitar em todas as suas vertentes. Portanto, devia tê-la sabido comer, devia tê-la sabido ostentar, ornamentar-se com ela, enfim, apreciá-la de todas as maneiras. E por isso é que foi expulso do paraíso. Portanto, agora não sei, já me estou a estender e, portanto, vou já abreviar, se calhar, aqui a minha apresentação, para depois podermos conversar uns com os outros. Em última análise, alguns escritores em Portugal, para dar um exemplo, subverteram completamente esta ideia da invisibilidade e propuseram a visibilidade total. E propuseram inverteram a situação. Por exemplo, Fernando Pessoa, na figura do seu heterónimo, o Ricardo Reis, diz simplesmente que as coisas humanas são menos importantes do que as coisas vegetais. E eu vou simplesmente ler aqui os primeiros 3 versos e os últimos 3 deste poema, que é: prefiro rosas, meu amor, à pátria. Prefiro rosas, meu amor, à pátria, e antes magnólias amo que a glória e a virtude. Depois o poema continua e no fim ele faz esta pergunta: e o resto? As outras coisas que os humanos acrescentam à vida, que me aumentam a alma? Nada, salvo o desejo de indiferença. E para terminar, gostava de recordar o poeta Alexandre O'Neill, que, para contrariar os desarvorados da pátria, aqueles que, enfim, destroem tudo o que está de pé e é vertical e é grande, sobretudo, diz: se atrevido e levanta, nem que seja só a imaginação, a tua própria árvore, nos sítios mais inesperados, e principalmente que ela atravanque tudo, suspenda a lufa-lufa dos negócios e se oponha escandalosa aos frenéticos automobilistas e os obrigue a fazer grandes desvios, para não baterem nela e nela acabarem por apodrecer encaixotados como pobres mortais que são.